Então, gente, continuando aqui, vamos ver agora o tópico 7 do curso de Introdução à Economia. E no tópico 7 a gente vai ver trata de falhas de mercado. E a gente já abordou esse assunto no tópico 6, né? No tópico 6 a gente falou sobre o equilíbrio de mercado, a interação entre demanda e oferta, levando a equilíbrio e variações do equilíbrio. E lá eu havia dito que às vezes é possível que a economia não vá ao equilíbrio, e quando não tendo o equilíbrio, quando ocorrem essas situações, há os motivos que levam a essa situação, a esse impedimento ao ajustamento da economia de mercado, se dá o nome de falhas de mercado, né? Mas então, como a gente viu no tópico 6, nós temos o mecanismo de mercado, que é a tendência em mercados livres à variação de preços em direção ao equilíbrio, né? Que é o equilíbrio, o ponto de equilíbrio se dá quando a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Só que o mecanismo de mercado não trata propriamente do ponto de equilíbrio, mas sim da tendência ao equilíbrio, né? Qualquer situação fora do ponto de equilíbrio, em um mercado livre, a economia, o mercado em questão tende ao equilíbrio, mas às vezes é possível que haja alguns impedimentos, né? Nessa tendência, ou alguns impedimentos para se chegar ao equilíbrio, tá? Então, por exemplo, revendo lá graficamente, a gente tinha o que? Em um determinado mercado, vamos representar no eixo horizontal a quantidade produzida nesse mercado em determinado período de tempo, e no eixo vertical o preço do produto em questão, né? Então, de um lado, nós temos uma certa demanda desse produto, que a gente já viu, já falamos sobre demanda, e vamos dizer que seja a demanda D1, né? De outro lado, nós temos a oferta do produto, a curva de oferta. Demanda e oferta são curvas, não são quantidades específicas. E pela interação entre demandante e ofertante é definido o equilíbrio nesse mercado, que é o ponto de, pensando um mercado atuando simultaneamente, uma representação simultânea de demanda e oferta, nós temos que o ponto de equilíbrio é dado pela interseção entre as duas curvas. E nessa interseção é dada a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio desse produto, desse mercado, em determinado período de tempo, tá? Não é que o mercado acabou. Em outro momento, isso aí é o mercado em um ano, a representação do equilíbrio em um determinado mercado em um ano, 2019, seria um gráfico como esse. No ano de 2020, a gente teria uma outra curva de oferta, uma outra curva de demanda e um outro ponto de equilíbrio, com uma nova quantidade e preço de equilíbrio. Mas, dada a demanda e a oferta em determinado mercado, em determinado período de tempo, nós temos o ponto de equilíbrio. E ponto, esse é o equilíbrio desse mercado. Agora, caso haja uma mudança na demanda por alguma razão, né, pode ser na demanda ou na oferta. A gente falou disso no tópico 6, né? Variações do equilíbrio. No caso aqui, vamos considerar uma mudança na demanda. Digamos que a demanda ela caia de D1 para D2, ou seja, a cada nível de preço, os compradores do bem em questão passam a comprar menores quantidades do produto, por alguma razão que não interessa aqui. Não sei se surgiu um produto substituto, ou se um melhor e mais barato, ou se um produto complementar ao bem em questão aí está ficando mais caro, então as pessoas estão deixando de comprar os dois. Não sei se a renda da população diminuiu, não sei o que houve, a preferência das pessoas mudou, não sei o que houve, só sei que a demanda diminuiu, tá? Sendo assim, a gente tem o quê? Que mantida a oferta nesse mercado, o equilíbrio vai sofrer uma alteração devido à redução da demanda. O equilíbrio passa a ser no ponto E2. Nesse ponto E2, nós vamos ter uma nova quantidade de equilíbrio, Q2, e um novo preço de equilíbrio, P2. Então, nós temos que, devido à redução de demanda, o preço mantido a oferta, preço e quantidade de equilíbrio diminuíram, né?
Ou seja, o equilíbrio foi do ponto E1 para o ponto E2. Aí nós estamos vendo que vimos no tópico 6. A tendência em mercados livres, a variação de preços é em direção ao equilíbrio. Então, o ponto E1 seria o ponto de equilíbrio inicial, o ponto E2 seria o ponto de equilíbrio final, e sendo assim, a economia tenderia a diminuir quantidade e preço nesse mercado, para esse caso hipotético aí que eu estou imaginando, né? Poderíamos considerar outras variações, seja da oferta ou seja da demanda, né? Para cada uma delas, haveria uma variação do ponto de equilíbrio e uma tendência do mercado a esse novo ponto de equilíbrio. Mas, então tá, isso é que a gente viu, o mercado funcionando perfeitamente nesse caso aí. Aí, do jeito que eu estou mostrando, não dá para ver a falha de mercado, não tem falha de mercado aí. A falha de mercado vai surgir se, por alguma razão, o preço, por exemplo, podemos pensar na quantidade também, houver algum impedimento à variação de preço ou de quantidade nesse mercado. Então, por exemplo, se a gente considerar que preços não podem cair por alguma razão, vamos falar sobre elas aqui agora, é o objetivo do tópico 7. Se os preços não puderem cair, então o que aconteceria? Olha aí o gráfico. O que iria acontecer nesse mercado? A gente tem a curva de oferta inicial O, a curva de demanda inicial D1. O equilíbrio é E1. O ponto E1, equilíbrio número 1, com preço P1 e quantidade Q1. A demanda caiu, o preço tinha que cair de P1 para P2. Mas digamos que os preços não possam cair. Vamos falar o porquê que não pode cair. Mas depois, aqui agora, vamos considerar, se os preços não puderem cair, o que vai acontecer? A economia vai ficar em E1? Em E1 não dá porque a demanda caiu. Ao nível de preço P1, as pessoas não vão comprar Q1, elas vão comprar uma quantidade menor. O que aconteceria para esse caso de que preço não pode cair, a gente teria que o novo ponto de equilíbrio, ou pseudo-equilíbrio, né? Nem dá para falar em equilíbrio aqui, vou até mudar. Não vai ser o ponto de E. Não dá para falar em E aqui. Seria o ponto A. Vou botar A aqui. Vamos retornar. Seria o ponto A. Não dá nem para falar em equilíbrio. Aquilo ali não é equilíbrio. A economia não está em equilíbrio. Por quê? Porque demanda não é igual a oferta. A quantidade demandada não é igual à quantidade ofertada. A gente tem que, ao nível de preço P1, o conjunto de produtores vão querer produzir Q1, mas o conjunto de compradores só vão querer comprar Q3 no caso, tá? O Q3 faria referência ao E3 que eu tinha anotado antes, né? Mas E seria de equilíbrio. A economia não está em equilíbrio, é ali no ponto A. O mercado vai acabar saindo do ponto E1 e com a redução da demanda, ele não vai de E1 para E2, ele vai de E1 para o ponto A. Em vez da quantidade comercializada nesse mercado cair de Q1 para Q2, vai acabar caindo para Q3. Mas, então temos essa situação. Isso aí seria uma falha de mercado. O preço, em vez de cair, ele se mantém, nesse caso que eu estou considerando, inalterado. A questão é saber o porquê que ele se mantém inalterado, vamos falar sobre isso agora. Mas o que importa aqui, de imediato, é considerar que, dado que faça uma queda de demanda, o preço não caia ou não possa cair, o que a gente tem é que a quantidade comercializada nesse mercado vai cair ainda mais. E a economia não vai do ponto E1 para o ponto E2, ela vai do ponto E1 para o ponto A, né? E1 seria equilíbrio inicial, E2 seria o equilíbrio final, face à variação da demanda. Pressupõe que o preço cai. Se os preços não puderem cair, então a economia não vai para E2, ela vai para o ponto A. A não é equilíbrio por definição, tá? E dado que preço não possa cair face a uma redução de demanda, a gente tem que a quantidade comercializada cai dramaticamente, tá certo? Mas então tá, olhando esse gráfico aí, de imediato você poderia e deveria ter algumas dúvidas, né? Uma dúvida de imediato seria o quê? Como é que a economia pode ficar no ponto A? Ponto A não tem cabimento, não é equilíbrio. No ponto A, a gente tem que o preço desse produto é P1, vamos dizer R$100.
por R$100 as firmas querem produzir uma grande quantidade, Q1, 1 milhão de unidades, digamos. E pela demanda inicial, ao nível de D1, né, ao nível de preço P1, equivalente a R$100, os compradores comprariam Q1 unidades, estaria em equilíbrio. O problema é que a demanda caiu, então ao nível de preço de R$100, P1, agora as pessoas só estão comprando 800 mil unidades do produto, digamos. Mas quem produz, que são os ofertantes, vão querer continuar produzindo a 1 milhão de unidades inicial. Mas não tem cabimento. Então, sendo assim, o que vai acontecer? Vai ter o excesso de oferta que a gente viu no tópico 6 e uma tendência à queda de preços. Mas, então, por que o preço não cai? Essa é uma segunda pergunta, né? Que nos leva à falha de mercado. Mas, de qualquer forma, a gente, ao nível de preço P1, os compradores só comprarem Q3, a gente tem que os produtores vão querer produzir Q1 e Q1 é maior que Q3. Isso é uma situação insustentável, no sentido de que os preços têm uma forte pressão à queda. Então cabe a pergunta, por que eles não caem de tal forma que a economia vá ao equilíbrio, né? Essa que é a questão. E a resposta é, por que o preço não cai? Porque nesse mercado aí, imaginário hipotético, existe uma falha de mercado. E qual seria a falha de mercado? Vou citar alguns casos aqui, algumas possibilidades. Só que o que interessa, o principal a ter em mente, é que falha de mercado é qualquer coisa que impeça o equilíbrio, o processo, o ajuste do mercado, a tendência do mercado ao equilíbrio. Qualquer coisa que impeça variação de preços e quantidades é, por si só, uma falha de mercado, tá? Principalmente o preço no caso. Então eu vou citar alguns casos aqui de falha de mercado. Uns são mais importantes, outros são menos importantes, uns são mais fáceis de resolver, outros são mais difíceis de resolver, mas de qualquer forma a lista não é exaustiva, tá? de causas de falha de mercado. Mas então, quais seriam as falhas de mercado? É qualquer coisa que impeça, por exemplo, a queda de preço ou a variação de preço. Se a gente tivesse um aumento de demanda nesse gráfico aí, se a demanda, em vez de cair, ela tivesse aumentado e o preço não pudesse subir, estranho entender, né? Mas nós também teríamos uma falha de mercado, né? Se a oferta diminuísse, mantida a demanda inicial D1 e a oferta diminuísse, a gente teria uma tendência alta de preço. Se preço não pudesse subir, isso também seria uma falha de mercado e iria ter uma consequência nesse mercado, né? Ou se a oferta aumentasse, mas o preço não pudesse cair, novamente teríamos uma nova falha de mercado, tá certo? Mas enfim, vamos ver algumas causas de falhas de mercado. Mas aí deixa o próximo vídeo então. Valeu, tchau.